Primeiro, todos acharam? Esperaram a irmã ali achar. Estou no 11 ainda, peraí. Hebreus. É no Novo Testamento. Eu sei. A página que ainda está no 11. Depois de Filemão. Ela procura pela página. Hebreus, capítulo 1, que diz que vai falar sobre a revelação de Deus. Hebreus, meu Deus, só estou pensando. Novo Testamento. Gênesis. Hebreus. Tá, pode ir, irmão, pode ir, não vou atrasar. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz vento e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é cetro de seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são a obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces sim. Também, qual manto os enrolará, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Amém? Eu vou ler até aqui. A carta aos Hebreus é uma carta muito importante, irmãos. O autor é desconhecido. Muitos teólogos aí acrescentam a Paulo essa carta, mas eu vou ficar, no anonimato. Se Deus não quis revelar quem é o autor, os demais é especulação, É um homem que conhecia muito bem o Velho Testamento, era judeu com certeza, porque ele está falando a judeus. Por quê? Porque Cristo precisava ser apresentado de uma maneira diferente para os judeus. Naquela época, eu disse aqui uma vez, eu me lembro que eu já preguei uma vez, os judeus davam muito valor aos anjos, e eles enalteciam o nome dos anjos de uma tal maneira que passaram a adorar anjos. E não sei se os irmãos sabem que muitas igrejas aí têm dado um valor muito grande para os anjos, Olha o anjo aí, segura o anjo ali, tem até hino para anjo. Irmãos, com todo respeito, só tem 3 pessoas dignas de ser honrada, venerada e adorada: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só os 3 é digno de toda a honra e toda a glória. O resto é invenção da igreja. Os anjos nada mais são do que mensageiros de Deus, que estão à disposição de Deus para ministrar o nosso favor. Nada mais do que isso. Agora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo
são dignos de toda honra, são dignos de toda glória, são dignos de todo louvor. Mas tem igrejas que continuam batendo nessa tecla. Olha o anjo dentro da igreja. Quem tem que estar dentro da igreja é o Espírito Santo. É Ele que nos edifica, é Ele que nos santifica, é Ele que nos instrui, não o anjo. O anjo não vai entrar aqui dentro e ficar olhando para a igreja. Quem olha para a igreja é Cristo. Quem cura a igreja é Deus. Quem levanta a igreja e quem abate a igreja é Deus. Os anjos é quando Deus manda, ele é como eu e você, somos mandados por Deus. Estamos aqui como discípulos, temos que obedecer à voz de Deus. Quando Deus manda, nós fazemos. Quando Deus nos instrui, nós instruímos pessoas. É assim que funciona. Eu fui num culto aí uns tempos atrás aí e só falava em anjo. Jesus ficou lá na porta e os anjos entraram. E não é assim que funciona com Deus, irmãos. Então o autor de Hebreus, ele começa com uma revelação. Ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Todos nós sabemos que Adão e Eva, a voz de Deus conversava diretamente com eles. A escritura, a letra não tinha sido escrita ainda. Então Deus falou por sonhos, falou por visões, falou por profecia. Depois de Adão, ele ouvia a voz de Deus. Abraão também ouvia a voz de Deus. Deus falou pelos profetas, através da letra, através de sonhos, através de visões, dando profecia. E nos últimos dias, porque a Bíblia diz lá no livro de Gálatas que na plenitude do tempo Deus viria, Deus mandaria o Salvador da humanidade. Jesus, a Bíblia diz lá no livro de Gálatas que na plenitude do tempo, no tempo exato de se cumprir, o Senhor Jesus veio na terra para nos salvar. Hoje Deus fala pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos instrui. Falou pelo Filho os últimos dias. Por quê? A partir do momento que Jesus Cristo nasceu, o fim do mundo começou. Escatologicamente falando, o fim dos tempos começou no nascimento de Cristo. Cristo veio corrigir aquilo que estava errado. Cristo veio elaborar o plano da salvação para nós, porque os judeus se apegavam na lei, os judeus se apegavam nos profetas, as religiões pagãs estavam tomando conta, inclusive a religião judaica, que estava desviada do compromisso com Deus. Por isso Deus olhou o tempo e viu: filho, agora é a sua vez, vai lá corrigir aquilo que está errado. E é isso que Deus faz, nos corrige. É aquilo que a palavra faz, corrige aquilo que está errado. De repente nós estamos dirigindo de uma forma e acha que agrada a Deus, e muitas das vezes aquela forma não está agradando a Deus, e a gente fica se questionando, fica se perguntando por que isso, por que aquilo, porque a gente não é humilde para se perguntar: Senhor, será que eu estou certo ou será que eu estou errado? Será que eu estou fazendo a coisa certa ou será que eu estou fazendo a coisa errada? E muitos têm tropeçado, muitos têm caído justamente por isso, porque não consulta a Deus, quer andar com as suas próprias pernas. E a Bíblia é taxativa: maldito é o homem que confia no homem, o homem que confia nele e que usa o seu braço como alavanca. A sociedade que confia nas suas pernas, no seu exército, nos seus presidentes e não confia em Deus, é uma sociedade fadada ao fracasso. É por isso que estamos andando de qualquer forma, porque Deus quer operar no nosso meio, mas nós estamos querendo que Deus opere. Nós não queremos que Deus opere no nosso meio, nós queremos fazer a coisa por nós mesmos, e se nós fizermos por nós, nós tropeçamos, nós caímos. Mas se nós andarmos na guia do Espírito Santo, se nós buscarmos a Deus, a resposta vem do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus tarda, mas Ele não falha, Ele não deixa o seu povo e não despede o seu povo vazio. É assim que Deus trabalha. O livro de Hebreus é bem taxativo, irmãos. Está apresentando o Filho.
Então o autor de Hebreus sabia da idolatria que existia naquela época em cima dos anjos, e ele vai dar as características do Filho, e ele diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, o teu Deus, Jesus Cristo. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava na criação, Ele estava porque Ele é eterno, Ele sempre existiu, nunca houve tempo em que Cristo não existiu. Ele é superior aos anjos, é o nosso advogado, é o nosso mantenedor. A Bíblia diz que quando alguém peca, nós temos um advogado, e o advogado é Cristo. Nós levamos a causa, Ele julga, Ele apresenta no tribunal, e se nós formos fiéis, a nossa resposta é justificação. Ele nos justifica. Graças a Deus. Ele nos justifica, é o nosso advogado. Primeiro eu sento com Ele, eu conto o meu problema para Ele, eu falo onde eu acertei, eu falo onde eu errei. De repente eu cometi um crime, Ele está só ouvindo, nós estamos conversando, falando com Ele. Ele: o que você fez, meu filho? Qual foi o seu erro? Aonde você acertou? Onde você errou? Eu vou pleitear a tua causa. Mas se nós estivermos na desobediência, muitas das vezes a nossa sentença é condenação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Não pense que a nossa causa é só ganha não, viu, irmãos? Porque estamos em Cristo, vamos ganhar tudo. Muitas das vezes Deus permite algumas derrotas na nossa vida, até para nos melhorar. Existe uma coisa dentro da igreja que todo mundo diz: não, é só vitória, é só vitória. Não é só vitória não, irmãos. Existem perdas. Existem perdas também. Se fosse só vitória, seria uma bênção, né? O mundo inteiro vinha para a igreja. Olha ali, é só bênção mesmo, ninguém perde não, irmãos. A Bíblia diz que aquilo que é possível para o homem tem que fazer sozinho. O que é impossível, esse impossível eu também tenho que entender. Muitas das vezes, eu quero ser um juiz, mas eu não estudo, não me preparo, não faço nada, e quer que Deus faça tudo por mim. Quer dizer, eu faço de Deus um empregado. Deus me deu as ferramentas, Ele me deu os meios. Jesus disse: faça a tua parte, que eu te ajudarei. Agora, o impossível para Deus, isso quando Deus olha para você e vê que aquilo também não vai te prejudicar. É impossível um cego ver, é impossível um aleijado andar, para Deus é. Mas se tiver no plano de Deus de curar aquele aleijado, ele vai andar. Então esse impossível para Deus torna-se possível, porque Deus pode todas as coisas, mas se estiver dentro da sua vontade, temos que respeitar a vontade de Deus. Paulo, certa feita, foi colocado nele um espinho na carne. A Bíblia não diz quanto tempo que Paulo orou, mas ele orou várias e várias vezes, pedindo para que o Espírito Santo, pedindo para que Deus intercedesse, para que Jesus olhasse por ele. Mas Jesus disse: Paulo, infelizmente a minha graça te basta. Nem tudo Deus vai fazer por mim e para você. Deus só faz aquilo, irmão, que vai nos edificar, aquilo que vai acrescentar na nossa fé. O que não vai acrescentar para mim e para você, Deus não faz. Você pode morrer de pedir. Os apóstolos, ele disse para os apóstolos: tudo que pedires em meu, mas tudo, irmão, é limitado. É limitado, eu tenho que entender a Bíblia também. Nós temos que mais oferecer do que pedir. Jesus disse no livro de Oséias, capítulo 6: conhecimento de Deus eu quero mais do que sacrifício. E quantos que não têm conhecimento de Deus? Sacrifício é isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos prestando um culto a Deus aqui. É uma consagração, mas não deixa também de ser um culto, que tem palavra, tem oração, tem louvores.
também é um sacrifício para Deus. Mas se nós ficarmos só nisso aqui e não fizermos a nossa parte no amor, nada adianta, irmão. Torna-se sacrifício de tolo. Por isso que muita gente não recebe nada de Deus por isso, porque vive no sacrifício de tolo. Jesus disse: não é pelo muito orar, não é pelo muito jejuar, não é pelo muito conhecimento. Não é que eu não devo orar, eu não deva, é a forma que eu oro e é a forma que eu jejuo. Muitas das vezes torna inútil para Deus. Às vezes Deus nem recebe, fala: não, olha, você fala muito, mas faz muito pouco. Você fala que ama, mas você mais odeia do que ama. Você só olha para o seu umbigo, você nunca olha para o umbigo dos outros. Você julga os outros, mas não julga você mesmo. E aquele que está de pé, ore para que não caia. É fácil falar dos outros, é fácil tacar pedra na vitrine dos outros, mas quando é a nossa vitrine a gente se protege. É quando nós somos nós, aí nós nos defendemos. Temos que, antes de falar dos outros, olhar para nós. Falar, eu digo, irmão, não é fazer fofoca de ninguém, porque lógico que se um irmão está fazendo coisas erradas, a gente comenta, isso é do homem, né? Quem é que não comenta? Jesus comentou, chamou a atenção dos seus discípulos: olha, tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Ele pediu para tomar cuidado, não pediu para se abster dele, não pediu para destruir. Olha, tomar, porque eles falam, mas não fazem. Eles falam, é muito bonito falar de amor, é muito bonito falar de caridade, é muito bonito falar de visita, mas você faz, você vai, você doa, ou você só quer? Esse é o nosso problema, falar demais e fazer de menos. É que nem os políticos: o ano que vem nós vamos construir isso, nós vamos fazer aquilo, vamos melhorar a economia, mas quando está eleito nem lembra que você existe, nem lembra que você existe. Esse é o famoso chamado de hipocrisia, que é uma coisa que Deus detesta nos crentes, é hipocrisia. Hipocrisia vem do grego hipócritos, que quer dizer pessoa de duas caras, ou um ator. Um ator faz vários papéis. Um dia ele é bom, outro dia ele é mau, um dia ele é alegre, outro dia ele é triste, um dia ele é empresário, outro dia ele é pobre. Isso é hipocrisia. Ele, versículo 3, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assim como o sol é o resplendor do dia e a lua é o resplendor da noite, Jesus é o resplendor da glória de Deus. Quer ver a Deus? Olhe para Jesus Cristo. É só assim você conhece a Deus. O Filho é o esplendor do Pai. Um não é maior do que o outro. Deus não é maior do que Jesus e Jesus não é maior do que Deus. Jesus é da essência de Deus. O Espírito Santo é da essência de Deus. Nenhum é maior e nenhum é menor. Eles têm o mesmo poder, só têm atributos diferentes, mas é o teu Deus. É aquele que você tem que prestar culto, é aquele que você tem que se ajoelhar, é aquele que você tem que se humilhar, é aquele que te santifica, te purifica, é aquele que te ama, é aquele que te corrige, é aquele que te lava, é aquele que te levanta, aquele que te abate. Mas Ele é teu Deus. Glória a Deus. Ele é teu Deus, é o único Deus. Respeitamos as outras religiões, mas concordar jamais. Essa é uma outra hipocrisia no meio televisivo. Já viram os atores e vem na televisão: olha, respeitar é preciso. Sim. Paulo disse assim certa feita: se possível, tende paz com todos. Ele disse: se possível. Ter um filho, conviver com um filho é uma coisa, aceitar tudo o que ele é outra.
Conversando com um jovem aqui, falei: e se você tivesse um filho que fosse homossexual? Aí eu não ia bater, eu não ia humilhar, não ia jogar para fora. Como homem de Deus, eu ia sentar com ele. Fala: querido, você tomou uma atitude e escolheu. A Bíblia diz no livro de Gálatas: certamente tudo que um homem semear, ele colherá. Você é meu filho, eu te amo, mas jamais eu vou aceitar a sua preferência. E vou te dizer mais: Deus condena, mas não vou deixar de dar amor para ele, nem vou expulsá-lo da minha casa, mas também não vou admitir certas atitudes que ele vier para dentro da minha casa. É assim que o verdadeiro cristão tem que trabalhar. Respondeu o homem, ficou tão sem graça. Você pensou que vai pegar um pau e nem tendo um filho ladrão, muitas das vezes você não pega um pedaço de madeira, porque o pai quer o melhor para o filho. O pai sofre com o filho, Deus sofre conosco. Quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós nos desviamos da sua verdade, o Senhor sofre conosco, porque Ele quer a gente junto dEle. Assim como a galinha agarra os seus pintinhos e coloca debaixo das asas e sai andando, assim é o Senhor comigo e é o Senhor com você. Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você, Ele quer você perto dEle, Ele quer você orando, Ele quer você buscando, Ele quer você lendo a palavra de Deus, Ele quer você crescendo. Ele não quer você como um parasita, parado que só vem no culto uma vez quando quer, quando sente vontade, se deve vir, se não vem. Dessa forma Deus não te quer. Glória a Deus. Deus não te quer. Você assumiu, você não trabalha? Quando você trabalha, você assume um compromisso com o seu patrão. Não é assim que a gente faz? Verdade. Se você não for, você corre o risco de ser mandado. Você acha que a igreja é diferente, irmão? Você acha que aqui Jesus disse o quê? Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Glória a Deus. Quem não tem vai sofrer, vai pagar preço. Israel pagou preço caro para Deus, quando Ele diz lá no livro de Osés, capítulo 6: o que te farei, Efraim? O que te farei, Judá? Porque Efraim errou e ainda cooperou com que Judá caísse. Tem igrejas que trabalham mais com o pecado do que para Deus. Tem líder que leva o povo mais para o inferno do que para o céu. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Ele ainda diz que o amor de vocês é como uma alva que passa rapidamente. A alva da manhã, quando ela vem, ela vai se dissipando, né? Conforme o sol vai entrando, a neblina vai indo embora. Assim o amor de muitos crentes começa tão bem na igreja, canta, louva, fala no Espírito, frequenta, aí vem o primeiro problema, a primeira prova, começa a esfriar, começa a abandonar o Senhor Jesus. Jesus falou: olha daquele que voltar para trás, ou olhar para trás. Certas vezes Jesus estava andando com seus discípulos e um dos jovens se aproximou e falou: vem, segue-me. Segue-me. Ele falou: não, eu ainda vou enterrar meu pai. Acho que ele pensou: vamos parar aqui a nossa jornada para esperar ir lá. Não, Jesus, meu, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Jesus não é contra nenhum funeral, viu? Ele não foi contra. Ele diz: meu querido, olha, seu compromisso comigo é aqui e é agora. E se você for lá, você não vai voltar. Eu te conheço. Você tem muita boca, você fala demais, mas você não faz nada. Se eu voltar você não vai voltar para mim. Então fica aqui comigo. Como ele disse para os discípulos: vem, segue-me. Muitos largaram tudo para servir a Deus. E um deles ainda perguntou: mas se eu te largar, o que é que eu ganho? Quanto? Jesus disse para ele: você não vai ganhar nem ouro, nem prata,
e nem bronze, mas vou te dar uma coisa que você nunca sonhou e você nunca vai sonhar. Vou te dar uma coisa que nenhuma religião tem: salvação da vida eterna. Você vai ganhar o melhor comigo naquele grande dia. Você não sabe o que te espera. Nenhum sofrimento na terra, nenhuma morte, nenhuma doença é capaz de substituir o amor que eu tenho por você. E naquele grande dia você vai saber, você vai se alimentar junto comigo na última Santa Ceia. Aí você vai dizer: valeu a pena te servir, Senhor. Glória a Deus. Se os crentes soubessem o que é esperado para nós, irmãos, se os crentes lessem mais a Bíblia, eles iam saber o que o Senhor nos reserva. A alegria, vinde, Jesus disse: vinde benditos do meu Pai, vinde a mim, vinde beber que a minha água é pura, a minha água purifica, a minha água cura, a minha água sara. Vinde após mim, vem. O Senhor está te chamando. Glória a Deus. Vale a pena sofrer, vale a pena tomar pedrada, vale a pena ser humilhado, vale a pena ser invejado, que muitos nos inveja, muitos nos tacam pedra, muitos nos humilham, muitos não gostam de nós, não dão valor, nos chamam de louco. É verdade. Não olha para nós com certo ar de desprezo. Mas te diz uma coisa: uma moça, essa semana até mostrei para minha esposa no meu Face, ela, não sei se ela não tem os pés, não tem as duas mãos, e ela pediu assim: compartilhe comigo. Eu escrevi assim para ela: querida, mesmo que ninguém compartilhe com você, mesmo que ninguém divulgue você, o Senhor te assiste, o Senhor te olha, o Senhor é teu Deus. E ela ficou tão feliz. Depois ela me mandou outra mensagem. Eu não era muito interneteiro agora, irmão. Só Jesus, viu? Mas é para a graça do Senhor, o meio que Deus também está me dando, né, irmão? Eu não dava muito valor, mas graças a Deus agora eu estou dando. Porque é o meio que Deus está me dando de eu colocar alguns estudos, né? Irmão, me ajude aí lá no Face, lá eu mando para o irmão Marivaldo direto, né? Me ajude a compartilhar, né? É o meio que Deus me usa, né, irmãos? Mas e ela ficou muito feliz, viu, irmãos? Ela ficou, tem muita besteira também, viu, irmão? Misericórdia. Eu vi que vocês falavam aqui, minha esposa cansou de falar, tem muita besteira. Mas nós somos crentes, né? Nossos olhos têm que olhar para o céu, olhar coisa boa. Porcaria, deleta ali, arranca fora, não perde nem teu tempo. A gente às vezes olha para saber o que está acontecendo. Você também não pode cegar de tudo, para você até comentar, até para você mostrar para os outros: olha, irmão, tá vendo? Eu olhei isso aqui, ó. Eu vi uma coisa, irmão, na internet, eu até vou comentar aqui. Minha esposa que me mostrou. Eu passei 3 dias sem dormir. Uma japonesa. Nossa, eu aconselho vocês nem olhar. Ela, com ódio do cachorro, cortou a pata do cachorro com um facão. Irmão, aquilo, ela está aqui, está de prova. Irmãos, eu não dormi. Olha, por Deus, me perdoe, pela carne. Se eu estou perto, eu acho que eu matava essa mulher. Pela carne. Me perdoe. O ódio que entrou em mim foi tão grande de ver aquilo, fazer isso com um animal. Isso não se faz, irmãos. Não estou aconselhando ninguém a fazer nada, irmão. Quando eu, carnalmente falando, né, a raiva. Mas o Senhor é graça, o Senhor é amor, Ele não deixa nós fazermos isso. Temos que orar por essa mulher, porque os animais também é do Senhor, é criação dele. O Senhor vela pelos animais também. É tudo dele, tudo para ele, tudo foi feito por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso que ele é o resplendor da glória de Deus. É isso que o autor de Hebreus está falando aqui, né? No versículo 3, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Quer ver Deus? Olha para Jesus Cristo. Se você olhar para Cristo, você está olhando para o próprio Deus. Ele respondeu isso: olha, aquele que me vê a mim, vê ao Pai. Questionaram o Senhor: mostra-nos o Pai. Queríamos ver Deus. Os profetas anunciaram, tiveram vontade de ver, mas o privilégio foi dos apóstolos. Os apóstolos andaram com ele. João chega a dizer que tocou nele,
que apalpou ele, que sofreu junto com ele. Mas a própria Bíblia diz que nós que não vimos, somos muito mais bem-aventurados do que eles que viram e tocaram, porque mais bem-aventurado é os que não veem e creem, porque eu creio pela fé. Eles tiveram um privilégio, mas o nosso privilégio é bem maior do que o deles, porque nós não vimos, mas pela fé nós cremos no Salvador da humanidade, nós cremos quem dá a solução para esse mundo. Se o mundo se prostrar para Deus, se o povo que clama pelo meu nome se arrepender e voltar para mim, eu vou voltar para Ele, eu vou curar suas feridas, eu vou entrar com alegria, eu vou tornar o dia deles melhor. Eles vão comer o melhor da terra, mas se eles me desobedecer, eles vão comer o pior da terra. Esse é Deus, e assim Ele é fiel até os dias de hoje, e sempre vai ser fiel, porque nunca houve um tempo que Deus não foi fiel, né, irmãos? Nunca houve um tempo, né? Vamos lá. Depois de ter feito a purificação dos pecados, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Antigamente, irmão, no Velho Testamento, o sumo sacerdote representava Deus na terra. O povo era assistido, era ensinado. O sumo sacerdote tinha um papel muito importante no Velho Testamento, de assistir o povo diante de Deus, levar a lei, explicar a lei. Depois ele deu os que prega, que ensina. Esse é o papel meu, da irmã Teresa, de todos que estão aqui, independente de grau de conhecimento. Há uma diferença muito grande. Grau de conhecimento é uma coisa, nem todo mundo vai ser Einstein, nem todo mundo nasceu para ser Einstein. Grau de conhecimento é uma pessoa que sabe mais que a outra, mas vê o preço que ela paga para saber mais. Uns lê mais, outros lê menos. E eu estava lendo aquela parábola do trabalhador na vinha. Até então eu fiquei 2 anos estudando ela e não tinha entendido que um trabalhador começou às 8, recebeu um salário. O outro entrou meio-dia, foi até às 5, recebeu o mesmo salário. O outro entrou 5 horas e foi até às 6 e recebeu o mesmo salário. Eu fiquei doido, falei, mas está errado. Eles também ficaram, irmão. Aí quando chega no final do dia, os irmãos se apresentam, senta. José, R$100. Marivalda, R$100. Tonico, R$100. Aí começou o murmúrio. Irmão, é do homem. Irmão, eu falo, peraí, querido, tudo bem, legal. Pô, peraí, quer dizer que eu entro 8, trabalho até às 5, pego 100. Sai às 5, pega 100. O outro entra 5 horas, trabalha 1 horinha e pega 100. Eu fiquei doido, irmão. Ô Senhor, me perdoa, tu é um Deus maravilhoso, mas aí não. Falou, aí não, por quê? Por que aí não? O que eu tratei com vocês? Como diz por aqui fora, o combinado não é caro. Aqui é concordado no céu. Eu combinei o quê? Aí foi que eu me entendi, falou, querido, é assim. Quem tem o privilégio de nascer num lar cristão, vai receber todo um ensinamento. O pai vai carregar para a igreja, vai frequentar a escola dominical, vai crescer graça no conhecimento de Deus. Aí entra aquela irmã com 30 anos na igreja. Eu comecei lá embaixo. A irmã entrou com 30. Ela é leiga, ela não sabe nada. Ela entrou, aceitou Jesus. Opa, gostei, estou lá. Aí começa todo um trabalho. Aí vem a irmã com 90 anos. Falei, meu pai, é graça, meu querido. Isso chama-se graça do Senhor. É salvação. Você não tem que entender nada. É graça. Eu salvei o ladrão da cruz que nunca foi crente, nunca entrou na igreja, nunca cantou. Pelo contrário, ele roubava.
Mas eu salvei para quebrar justamente um povo que se apegou nas suas obras. É para mostrar para você que os primeiros muitas das vezes serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Foi aí que eu entendi Deus, porque eu questionava mesmo. A mulher chegou nem lendo, irmão, é graça, é favor imerecido. Você não é para entender, é para pregar. Prega a salvação e deixa que esse problema é meu. Eu resolvo, eu salvo quem eu quero, na última hora, na meia hora, com 50 anos. Tem uma mulher na internet, depois até mando para os irmãos, 130 anos a senhora fez essa semana. Glória a Deus, aleluia. Abraão, não vou lhe falar, porque Abraão viveu. Moisés chegou a viver 130, eu acho, também, se eu não estiver enganado. Isso é privilégio, irmãos. De repente ela nem frequenta, mas pelo jeito ela frequenta a igreja. Ela, se for assembleia, ela começou lá fora, porque aqui a assembleia chegou em 1910. Se ela tem 130, ela não está pregando lá, mas foi lá fora nos Estados Unidos, domingo. Ou talvez, olha, entrou. Ela tem 130, irmão. Ela começou a servir a Deus com 125. Mas o Senhor se agradou dela, se agraciou. É meu e ninguém põe a mão. É eu que glória a Deus, sou aleluia. Quem está em mim, o maligno não toca. A alma é minha, eu vou buscar lá no inferno se for possível, porque é assim que eu trabalho. Não é para ninguém entender, não. Você não tem que entender nada, tem que pregar a verdade para o povo. E o problema eu resolvo. O teu problema muitas das vezes vai ser meu. Às vezes você não tem força para resolver, mas eu resolvo. Para nós terminarmos aqui, irmãos, versículo 4: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Versículo 4 é muito importante. Tendo se tornado mais excelente do que os anjos. O autor de Hebreus está dando ênfase aqui para uma situação perigosa que acontecia lá atrás: a adoração a anjo. Os anjos são ministros de Deus, estão à disposição de Deus, cada um tem a sua função, existe uma hierarquia no meio deles, mas todos eles, a Bíblia diz que os serafins, os querubins, fecham-se suas asas na presença de Deus, porque eles cantam glória, 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 aleluia, glória, majestade. Eles louvam 24 horas por dia. Eles estão a favor do Senhor, perto do seu trono, mas não ousam abrir a boca, e a Bíblia diz que eles nem ousam olhar para Deus. De tamanho é a glória e a santidade do Senhor, e assim somos eu e você. Nós temos o privilégio de olhar para o Senhor pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos capacita, Ele nos limpa, nos purifica. Só assim a gente consegue se apresentar para o Senhor, mas também somos menores. Glória a Deus. E um privilégio nosso que Deus não deu para os anjos, de pregar. Eles queriam pregar, mas Deus não deu esse privilégio, porque imagina um anjo pregando, irmão. Imagina um anjo pregando, irmão. Quando Daniel pecou, a Bíblia diz que um anjo matou 130 mil soldados de uma vez só. 130 mil soldados. Enquanto Daniel não confessou o seu pecado, quando Daniel confessou, a boca de Deus abriu: anjo, para de matar. É Davi, perdoa, Davi, me perdoa. Daniel foi quando ele foi orar pelo templo, porque sabia que o templo ia ser destruído. O anjo começou a acompanhá-lo, porque o diabo, a oração de Daniel, não deixando que ela subisse ao trono, e começou a jejuar e a orar. Você pega Daniel 10, capítulo 1, versículo 2 até o 4, vai falar da oração e do jejum que Daniel começou a fazer. Errar faz parte, mas me perdoe. Amém? Então, para nós sabemos que Jesus é superior, foi feito, a Bíblia diz no livro de Hebreus que ele foi feito menor que os anjos, menor em tamanho, mas em poder é
infinito. Os anjos têm sim um poder dado por Deus, mas Jesus é o Todo-Poderoso, é o resplendor da glória de Deus. Amém? Foi o que Deus colocou no meu coração e eu agradeço a minha oportunidade nesta manhã, em nome de Jesus.